De Arquimedes de Siracusa para Eratóstenes de Cirene, cerca de 255 a.C. Prezado Eratóstenes de Cirene. Notícias de seus empreendimentos filosóficos chegaram às nossas praias em Siracusa, trazidas por estudiosos que falam muito bem de seu intelecto. Tendo retornado recentemente de meus estudos em Alexandria, encontro-me ansioso para estabelecer correspondência com mentes que buscam conhecimento com o mesmo fervor que impulsiona minhas próprias investigações. Nos últimos meses, tenho me dedicado intensamente ao estudo das alavancas e dos princípios que as regem. A percepção de que uma pequena força, aplicada à distância adequada de um fulcro, pode mover grandes pesos tem implicações que vão além da mera mecânica. Como costumo dizer brincando aos meus companheiros, dê-me um ponto de apoio, e moverei o mundo. Talvez isso não seja apenas hipérbole, mas uma verdade matemática à espera de ser devidamente formulada. Também comecei a explorar as propriedades das espirais, aquelas curvas elegantes que emergem de um ponto fixo e se expandem com movimento uniforme. Suas propriedades matemáticas se revelam gradualmente, como o desenrolar da concha de um náutilo. A precisão com que a natureza emprega essas formas sugere uma ordem matemática subjacente que pretendo articular por meio de princípios geométricos. Sei que você tem se dedicado a catalogar corpos celestes e seus movimentos. Os céus sempre me cativaram também, embora minha abordagem tenda mais para a mecânica do que para o observacional. Você já considerou construir modelos para representar o movimento dos planetas? Fico curioso sobre a relação entre a mecânica celeste e os princípios terrestres. Posso perguntar sobre seus pensamentos quanto à medição de superfícies curvas? Tenho refletido sobre métodos para determinar as áreas e os volumes de esferas e cilindros com maior precisão do que nossos predecessores. Talvez este seja um campo onde nossos caminhos intelectuais possam convergir. Com respeito e expectativa por sua resposta. Arquimedes de Siracusa. De Eratóstenes de Cirene para Arquimedes de Siracusa, cerca de 255 a.C. Ao estimado Arquimedes de Siracusa. Sua carta chegou quando eu concluía meus estudos em Atenas, preparando-me para assumir uma posição em Alexandria. O momento parece feliz e uma conexão estabelecida justamente quando nossos caminhos estão prestes a divergir geograficamente, mas a convergir intelectualmente. Seu trabalho sobre alavancas me fascina. A noção de que princípios matemáticos governam o mundo físico com tanta precisão fala da harmonia de todo o conhecimento. Embora a minha formação tenha sido principalmente filosófica, cada vez mais me vejo atraído por questões que exigem soluções matemáticas. Recentemente, tenho refletido sobre um método para medir a própria Terra. Se os raios solares incidem de forma diferente em diferentes latitudes, não poderíamos usar essa variação para calcular a curvatura do nosso mundo. Tenho esboçado ideias preliminares para tais medições entre Alexandria e Siena durante o solstício de verão. As implicações são profundas, conhecer o tamanho do próprio solo sob nossos pés. Sua menção às espirais ressoa profundamente em mim. Eu também observei a predileção da natureza por padrões matemáticos. Na verdade, comecei a desenvolver uma abordagem sistemática para identificar números primos em uma espécie de peneira que elimina múltiplos em sequência. Há algo fundamentalmente satisfatório em revelar os blocos de construção de todos os números. Quanto aos corpos celestes, estou de fato trabalhando em uma esfera armilar que possa representar os céus em miniatura. Sua perspectiva mecânica seria inestimável para refinar esse instrumento. Talvez você possa compartilhar insights sobre como construir tal dispositivo com maior precisão? Espero ansiosamente nossa troca contínua. O conhecimento próspera na luz do discurso entre mentes curiosas. Com admiração e companheirismo intelectual. Eratóstenes de Cirene. De Arquimedes de Siracusa para Eratóstenes de Cirene, cerca de 245 a.C. A Eratóstenes, bibliotecário-chefe de Alexandria. Parabéns por sua nomeação. A grande biblioteca não poderia ter um guardião melhor do que alguém que tão plenamente personifica a busca do conhecimento entre disciplinas. O ganho de Alexandria é a perda de Atenas, embora o conhecimento não reconheça fronteiras. Escrevo para compartilhar desenvolvimentos recentes em meu trabalho sobre superfícies curvas.
Após anos de investigação, determinei que o volume de uma esfera é exatamente 2/3 do volume do cilindro que a circunscreve. A elegância dessa relação me traz imensa satisfação. Deixei instruções para que essa equação seja inscrita em meu túmulo, caso eu morra antes de você, tal é meu apego a essa descoberta. Seu método proposto para medir a circunferência da Terra me intriga muito. A aplicação de medições de sombras em locais distantes demonstra uma engenhosidade notável. Você já considerou como a inclinação axial do nosso planeta pode influenciar esses cálculos? Suspeito que há sutilezas nas variações sazonais que podem refinar ainda mais suas medições. Recentemente, comecei a experimentar com hidrostática o comportamento de corpos imersos em fluidos. Parece haver um princípio em ação relacionado ao deslocamento da água e o peso do corpo imerso. O rei Hierão me apresentou um problema prático envolvendo uma coroa de composição questionável, o que me levou ao que acredito ser um princípio fundamental da natureza. Além disso, estou desenvolvendo um dispositivo que pode revolucionar a irrigação, uma estrutura helicoidal dentro de um cilindro que, quando girada, eleva a água contra a força da gravidade. As aplicações agrícolas podem ser significativas, especialmente em regiões onde a água deve ser retirada de poços ou canais para alimentar plantações em terrenos mais altos. Como progride seu trabalho sobre números primos? E a biblioteca contém textos sobre métodos babilônicos ou egípcios de gestão de água? Sua posição privilegiada lhe dá acesso à sabedoria acumulada das eras, um tesouro inestimável. Na expectativa de seus insights. Arquimedes. De Eratóstenes de Cirene para Arquimedes de Siracusa, cerca de 245 a.C. Caro Arquimedes. Sua carta chegou enquanto eu organizava os rolos matemáticos na biblioteca, em uma tarefa que repetidamente traz seu nome à minha atenção, pois estudiosos cada vez mais referenciam seu trabalho em seus próprios tratados. Sua reputação cresce, meu amigo, e merecidamente. A relação que você descobriu entre a esfera e o cilindro é verdadeiramente notável. Tais proporções elegantes sugerem uma harmonia subjacente no cosmos que temos o privilégio de vislumbrar através da matemática. Aguardo ansiosamente por mais detalhes de sua prova. Minhas medições da circunferência da Terra estão progredindo bem. Cálculos iniciais sugerem uma circunferência de aproximadamente 252.000 estádios, e um número que continuo a refinar. Você levanta um excelente ponto sobre a inclinação axial, de fato, tenho considerado esse fator em minhas observações. A biblioteca contém vários textos babilônicos que documentam medições de solstícios ao longo de séculos, os quais se mostraram inestimáveis para entender essas variações cíclicas. Sua menção à hidrostática coincide com meu crescente interesse em fenômenos físicos. A questão de por que objetos flutuam ou afundam tem deixado perplexos muitos antes de nós. Estou ansioso para ouvir mais sobre sua investigação da coroa, e isso poderia levar a um método para determinar a pureza de materiais sem destruí-los? Tal técnica seria inestimável para o comércio e o artesanato. O dispositivo de elevação de água que você descreve parece engenhoso. A biblioteca de fato abriga vários papiros egípcios detalhando métodos de irrigação ao longo do Nilo, embora nenhum descreva um mecanismo semelhante à sua invenção helicoidal. Farei cópias e as enviarei a Siracusa com minha próxima correspondência. Quanto ao meu trabalho sobre números primos, refinei consideravelmente meu método de peneira. Ao eliminar sistematicamente múltiplos, começando com 2, depois 3, e assim por diante, pode-se identificar eficientemente todos os primos até qualquer limite escolhido. Acho algo profundamente satisfatório em revelar essas entidades numéricas indivisíveis. Também comecei a compilar uma cronologia de eventos históricos, tentando estabelecer uma linha do tempo sistemática das conquistas humanas. A matemática pode descrever o eterno, mas me vejo cada vez mais atraído por ordenar o temporal também. Com camaradagem intelectual. Eratóstenes. De Arquimedes de Siracusa para Eratóstenes de Cirene, cerca de 235 a.C. Meu caro Eratóstenes. Seu cálculo da circunferência da Terra representa um triunfo do intelecto humano. Pensar que podemos medir o que nossos ancestrais consideravam imensurável, a própria esfera em que vivemos, fala do poder do raciocínio matemático.
Verifiquei seus métodos e acho sua estimativa de 252.000 estádios notável em sua precisão. Devo compartilhar com você a descoberta que emergiu do problema da coroa do rei Hierão. Enquanto refletia sobre o assunto em meu banho, observei que a água subia quando eu entrava, proporcionalmente ao meu volume. Isso levou ao que agora chamo de princípio da flutuabilidade, que um corpo imerso em um fluido experimenta uma força ascendente igual ao peso do fluido deslocado. Isso explica por que objetos flutuam ou afundam e permite determinar a composição material medindo o deslocamento. Minha empolgação com essa realização foi tal que corri pelas ruas sem me vestir, gritando a eureka. Meus vizinhos já se acostumaram com essas excentricidades, embora suspeite que a história tenha crescido no contar. O parafuso de água que mencionei anteriormente foi implementado com sucesso em vários projetos agrícolas. Seu design permite que a água seja elevada com eficiência e mínimo esforço. Acredito que princípios semelhantes possam se aplicar ao mecanismo de rotação de sua esfera armelar. Tenho desenvolvido métodos para calcular áreas e volumes que vão além da geometria tradicional. Ao considerar objetos como compostos de fatias infinitesimais, pode-se determinar suas medidas com grande precisão. Chamo isso de método da exaustão, embora continue a refinar sua aplicação. Em uma nota mais sombria, devo expressar preocupação com o crescente poder de Roma. Suas ambições se estendem cada vez mais em direção à Sicília, e a posição estratégica de Siracusa nos torna vulneráveis. Embora o rei Hierão mantenha relações diplomáticas, temo que o conflito possa ser inevitável nas próximas décadas. Preocupações semelhantes atingiram o Egito? Imagino que o reino ptolomaico esteja mais seguro contra a expansão romana. Com respeito e amizade. Arquimedes. De Eratóstenes de Cirene para Arquimedes de Siracusa, cerca de 235 a.C. Queridíssimo Arquimedes. Seu momento eureka me encanta. Que descoberta maravilhosa, e que imagem divertida, e o grande Arquimedes correndo nu por Siracusa. Esteja certo de que seu princípio da flutuabilidade sobreviverá a qualquer constrangimento momentâneo. A capacidade de determinar a composição do material sem destruí-lo representa um avanço significativo para a ciência e o comércio. Continuamente me surpreende quantos ainda acreditam que a Terra é plana, apesar de nossos cálculos e observações provarem o contrário. Ontem mesmo, um mercador visitando a biblioteca insistiu que os marinheiros certamente cairiam da borda do mundo se aventurassem muito para o oeste. Expliquei sua verificação de minhas medições e as observações de sombras que confirmam a esfericidade da Terra, mas ele permaneceu incrédulo. As gerações futuras certamente vão se divertir com essa teimosia ignorante. Imaginar e acreditar que o mundo é plano quando determinamos seu raio exato como uma esfera. Seu método da exaustão me interessa muito. Parece que abordamos problemas semelhantes de ângulos diferentes, e você pela consideração de infinitesimais, eu pela medição e observação. Talvez haja um princípio unificador que englobe ambas as abordagens. Quanto a Roma, entendo suas preocupações, mas acredito que o Egito permanecerá seguro no futuro previsível. A dinastia ptolomaica estabeleceu bases sólidas, e Alexandria é o centro intelectual do mundo mediterrâneo. Além disso, a riqueza e a abundância agrícola do Egito tornam mais valioso como parceiro comercial do que como conquista. Embora Siracusa possa enfrentar desafios devido à sua posição entre os interesses romanos e cartagineses, o Egito permanecerá um refúgio de estabilidade e erudição. Continuei refinando a esfera armelar e comecei a calcular a inclinação do eixo da Terra com maior precisão. Minha estimativa atual a coloca em aproximadamente 23,5 graus, em um número que explica as variações sazonais que observamos. Esse trabalho complementa meus projetos geográficos, incluindo um mapa abrangente do mundo conhecido baseado em distâncias medidas, não em especulação. Sua amizade e correspondência continuam sendo um dos meus maiores tesouros intelectuais. Com grande admiração. Eratóstenes. De Arquimedes para Eratóstenes, cerca de 215 a.C. Meu caro Eratóstenes. À medida que os anos avançam e o vigor da juventude diminui, encontro-me atraído por problemas de complexidade crescente, talvez para manter a mente afiada enquanto o corpo inevitavelmente falha.
Concebi um desafio matemático que acredito intrigá-lo, e a enumeração do gado de Hélios. O problema envolve determinar o número de touros e vacas de cores diferentes, brancos, pretos, amarelos e malhados, sujeitos a relações proporcionais específicas. Além disso, quando touros brancos se juntam a pretos, devem formar um quadrado perfeito, quando amarelos e malhados se juntam, devem formar um número triangular. A formulação completa envolve uma equação que produz soluções de magnitude astronômica, verdadeiramente um desafio digno de mentes como as nossas. A situação de Siracusa torna-se cada vez mais precária. Forças romanas estabeleceram posições próximas, e apesar de meus esforços para projetar mecanismos defensivos, incluindo certos espelhos que focam os raios solares e garras mecânicas para virar navios, temo que os dias de independência de nossa cidade estejam contados. Talvez seja uma misericórdia que a velhice me poupe de testemunhar a queda de tudo que prezo. Nesses momentos contemplativos, a matemática oferece consolo. As verdades eternas que descobrimos transcendem as preocupações temporais da política e da guerra. Nossas descobertas sobreviverão tanto a Siracusa quanto a Roma, falando a gerações ainda por nascer. Como vai sua visão, velho amigo? Ouço rumores de que está falhando, embora sua visão intelectual permaneça tão clara quanto sempre. Saiba que seu trabalho sobre a medição da Terra e sua abordagem sistemática ao conhecimento continuam a inspirar aqueles de nós que valorizam a verdade acima de tudo. Com respeito e afeição duradouros. Arquimedes de Siracusa. De Eratóstenes para Arquimedes, cerca de 214 a.C. Meu queridíssimo Arquimedes. Seu problema do gado consumiu minhas horas acordado. Verdadeiramente, ele representa o ápice do desafio matemático e um problema cuja solução envolve números com centenas de milhares de dígitos. Mesmo enquanto minha visão física se obscurece, o olho da minha mente vê a beleza em tal complexidade. A solução mínima compreende um número tão vasto que escrevê-lo por completo exigiria mais papiro do que a biblioteca contém. A velhice é de fato um fardo, embora distribuído de forma desigual. Enquanto você enfrenta ameaças externas de Roma, eu lido com a traição interna de meus próprios sentidos. A cegueira avança firmemente, como a noite caindo sobre o farol de Alexandria. No entanto, como esse farol, a luz da razão continua a guiar navios de pensamento com segurança para o porto. Tenho refletido sobre os ensinamentos pitagóricos sobre a purificação da alma por meio de práticas ascéticas. Talvez haja sabedoria em sua crença de que a contemplação matemática nos prepara para a transcendência. À medida que os apetites físicos diminuem, encontro-me cada vez mais atraído pela abstração e o reino das formas puras que Platão descreveu. Se as circunstâncias o exigirem, não temeria seguir o exemplo de Pitágoras de auto-inanição para me limpar de preocupações mundanas. Que melhor maneira de partir do que em busca de verdades matemáticas? Deixar para trás as imperfeições da existência corpórea para o paraíso das ideias matemáticas, em onde círculos perfeitos, linhas retas verdadeiras e proporções exatas existem eternamente. Suas inovações defensivas parecem notáveis, enfocar os raios do Sol para criar calor é particularmente engenhoso. De certa forma, espelha nossos próprios esforços para focar a luz da razão sobre os mistérios da existência, gerando o calor do entendimento. Qualquer que seja o destino que aguarde Siracusa ou Alexandria, saiba que nossa correspondência criou algo imperecível. Ideias, uma vez concebidas, entram em um reino além da destruição física, e elas se tornam parte do patrimônio intelectual da humanidade. Com profunda admiração e amizade duradoura. Eratóstenes de Cirene. Epílogo. Arquimedes foi morto em 212 a.C. durante o cerco romano a Siracusa, supostamente enquanto estava absorto em diagramas matemáticos. Eratóstenes, tendo perdido completamente a visão, escolheu encerrar sua vida por meio da inanição por volta de 194 a.C., buscando a pureza das formas matemáticas além da existência física. Sua correspondência, preservada por meio de cópias na Biblioteca de Alexandria, permanece como testemunho de uma das grandes amizades intelectuais da história, um diálogo entre dois polimatas cujas descobertas continuam a iluminar nossa compreensão do mundo mais de 2 milênios depois.